aqui no plenário, os funcionários da casa. Senhor presidente, a questão que mais uma vez me traz aqui no microfone, ela é uma questão bastante conhecida por Vossa Excelência, que é o debate dos catadores lá de Itaoca. Eu sei que, no geral, os parlamentares aqui da casa, eles ocupam a tribuna, eles fazem um discurso, depois eles voltam nos outros dias com outros temas, com outras questões, mas quando nós estamos tratando com trabalhadores, quando nós estamos tratando com vidas humanas, é importante que a gente acompanhe o desenvolvimento, da política que se está querendo implementar, que a gente acompanhe a resolução do problema. E quando eu falo aqui de Itaoca, o senhor sabe, porque foi o senhor que trouxe essa pauta aqui para casa, o senhor, como eu, é membro da comissão especial que está fazendo o acompanhamento da desmobilização dos lixões no estado do Rio de Janeiro. E o senhor conhece bem essa realidade, acho que conhece inclusive mais do que eu. Mas essa semana eu estive com o NEM, liderança lá de Itaoca, teve um ato público no dia de ontem em Itaoca, onde os moradores de Itaoca se viram na necessidade de fechar uma das vias que está sendo construída pela Petrobras, uma via que está sendo feita pela Petrobras para levar as máquinas pesadas do Porto do Rio de Janeiro para o Comperj. Acontece que essa estrada, que está passando por vários lugares, não só em Itaoca, o senhor sabe disso, essa estrada simplesmente ali naquela área de Itaoca, derrubou várias casas, derrubou vários comércios, derrubou, enfim, espaços de vida das pessoas ali naquela região, sem que efetivamente o governo federal, o governo estadual e a Prefeitura Municipal de São Gonçalo tenham resolvido a demanda dos catadores de lixo de Itaoca. A premência de vir fazer esse debate é porque várias daquelas figuras que nós conhecemos quando estivemos lá, o senhor Madruga, a dona Maria, enfim, várias pessoas que estavam conosco, que estiveram aqui na Assembleia Legislativa nessa briga, não estão mais, morreram, e o senhor sabe disso. O senhor é médico e eu sei, estive lá e vi o senhor atendendo como médico várias pessoas daquelas lá. Mas o senhor é médico, mas não é um hospital e não tem condição de salvar a vida daquelas pessoas. Então hoje, o que nós estamos assistindo em Itaoca é um crime continuado. As pessoas estão morrendo. Nós tivemos aqui uma audiência pública com a presença da Rastec, que é a empresa responsável lá, com a presença da Prefeitura de São Gonçalo, com a presença do Banco do Brasil representando Minha Casa Minha Vida, Enfim, Prefeitura, Governo Federal, Governo Estadual. Foi feito um acordo entre essas partes, de que seria construído todo um conjunto de ações políticas para resolver a questão de Itaoca. A empresa se predispôs nessa reunião a arcar com um volume considerável de recursos para que isso fosse feito. E, infelizmente, pela burocracia, infelizmente, pela falta de vontade política, as pessoas continuam morrendo lá em Itaoca. E agora a estrada da Petrobras passa por cima de todo mundo, ameaça os moradores que estão se recusando a vender as suas casas, ameaçam de morte os moradores e as suas famílias. Agora, por exemplo, nós estamos organizando a retirada de várias famílias, inclusive a família do NEM, que está ameaçado de morte, a sua família ameaçada de morte. O NEM, o dirigente, o líder que volta e meia está aqui dentro dessa casa com a gente. Nós estivemos lá, eu estive em Itaoca, no muro da casa do NEM tem 21 tiros, 21 tiros que foram dados no muro da casa do NEM, como uma forma de intimidação para que ele saia, retire a sua família.
para que ele retire a cooperativa e para que ele pare de mobilizar a população daquela região por uma solução. Isso tudo, senhor presidente, senhores parlamentares, é muito contraditório com uma matéria que saiu nos jornais agora há 2 semanas, dizendo que o governo federal estava destinando mais 200 milhões de reais para os catadores de lixo. Mais 200 milhões de reais estão sendo disponibilizados pelo governo federal para os catadores de lixo. E aí nós fomos fazer uma pesquisa, né, como comissão aqui no estado do Rio de Janeiro, para localizar aonde essas verbas que estão sendo destinadas aqui no estado, aonde elas estão indo, na medida em que nós fomos a 14 municípios, visitamos todos os CTRs, visitamos os lixões, visitamos as cooperativas e vimos que esse dinheiro federal não está chegando até os catadores. E aí, para nossa surpresa, nós vimos que existem várias ONGs, várias entidades que se capacitam, entre aspas, no Ministério, nos órgãos competentes em Brasília, para intermediar esse dinheiro. Por exemplo, tem uma chamada Pangeia, que segundo o que nós pesquisamos, aí nos dados do próprio governo estadual, recebeu 9 milhões de reais que deveriam ter sido passados para essas cooperativas de catadores. E nós estivemos em municípios e nós vimos que existem cooperativas que são testa de ferro. Existem cooperativas que, na verdade, não são cooperativas. Existem cooperativas que são gestadas e organizadas pelas prefeituras ou pelas empresas. E que a grande parte dos catadores não foram chamados para essas cooperativas. E que poucos catadores que estão nessas cooperativas recebem, na verdade, o seu sustento de Bolsa Família e não do dinheiro da cooperativa. E aí nós perguntamos, aonde está o dinheiro do governo federal? Aonde estão os 200 milhões de reais? Por que que o Pangeia, que é uma ONG, que está aqui, ó, no jornal aqui, um jornal da Bahia, um relatório da Controladoria Geral da União, CGU, aponta desvio de pelo menos 2,8 milhões repassados pela Petrobras como patrocínio à ONG baiana Pangeia, Centro de Estudos Socioambientais, entre 2004 e 2006. Quase a totalidade dos repasses ocorreu na gestão do baiano José Sérgio Gabrielli na presidência da estatal. E o Pangeia está aqui, empresas de fachada. Os recursos repassados pela Petrobras à Pangeia deveriam ter sido depositados numa conta bancária específica, registrada em contrato, mas a Controladoria Geral da União descobriu que pelo menos 1,9 milhões foram transferidos para outras contas bancárias da ONG, com altos saques no boca de caixa. Foi em meio a essas transações que o cheque de 25 mil foi encontrado. Notas frias, falsificação. Aí eu quero saber por que o governo federal e o governo estadual, a uma ONG que já foi denunciada, como corrupta em relação às verbas que repassa, a uma ONG que está sendo questionada pela CGU, por que essa ONG continua hoje credenciada para receber dinheiro do governo federal, quando na verdade qualquer um que queira ir aos municípios vê que ela não está repassando esse dinheiro para os catadores de lixo. Vê que a grande maioria das cooperativas, quero dizer aqui, não todas, existem cooperativas sérias, cooperativas idôneas, cooperativas que realmente organizaram catadores, mas na grande maioria, eu posso dizer, de 14 municípios que eu fui, em 10 pelo menos são cooperativas de fachadas que recebem dinheiro via essas entidades, enquanto os catadores estão morrendo de fome e de doença, e o caso mais grave é o caso lá de São Gonçalo, é o caso de Itaoca. Por isso, o nosso mandato, através da comissão, mas o nosso mandato, já pedimos ao Ministério Público, ao Procurador-Geral do Ministério Público, já estamos conversando com os Ministérios Públicos dos municípios aonde nós estamos localizando o problema, que é o caso de São Gonçalo, é o caso de Araruama, é o caso de Arraial do Cabo, é o caso de Angra dos Reis,
né, nós vamos meter o dedo nisso. Nós vamos meter o dedo nisso, porque aqui o que está se falando é que tem gente, né, que está roubando dinheiro de pessoas que comem lixo, que estão roubando dinheiro de pessoas que dormem em lugares insalubres, lugares infectos, de pessoas que passam o dia inteiro esperando um caminhão de lixo chegar para poder recolher o sustento das suas famílias. Então não é justo que a gente tenha acesso a denúncias como essa do Pangeia e que a gente fique vendo as relações, né, do secretário Mink, por exemplo, que patrocina convênios ainda com essa entidade em detrimento da vida, né, em detrimento da alimentação, em detrimento do bem-estar de pessoas que estão morrendo, como foi o caso das pessoas que nós conhecemos e que vindo morrer. Quero dizer aqui que a liderança de Itaoca está ameaçada de morte. Quero dizer aqui que o nosso mandato está acionando a Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer contato com o governo do estado do Rio de Janeiro e vamos dizer que se o NEM e a família dele forem assassinados, a responsabilidade dessas mortes vai ser do governo do estado, do governo federal e das autoridades que não tomarem, né, as medidas necessárias para impedir o que está acontecendo. Porque na hora que a comunidade se organiza e se mobiliza para tentar denunciar essas coisas e garantir os seus recursos, a política do governo Sérgio Cabral, mas não só do governador Sérgio Cabral, a política também do prefeito de São Gonçalo, senhor Neilton Mulim, é de chamar o caveirão para ir lá colocar o caveirão em cima dos catadores de lixo que estão brigando para poder viver. Então aqui não se trata de bater no Cabral por bater no Cabral. Aqui também eu quero fazer uma cobrança à Prefeitura de São Gonçalo. A Prefeitura sentou na comissão, a Prefeitura fez um acordo e nem os alimentos que foram doados pelo Banco do Brasil, a Prefeitura entregou. Foi necessário que os catadores ameaçassem invadir a Prefeitura para que a Prefeitura liberasse os alimentos, né, que estavam há mais de mês, alimentos que não eram da Prefeitura, alimentos doados por uma campanha que foi feita pelo Banco do Brasil. Então é um absurdo que a nossa Casa Legislativa não tome ciência disso e não tome partido daqueles que realmente precisam da nossa proteção, daqueles que realmente precisam da nossa intervenção para fazer cessar essa agressão. Não vão matar o NEM, né? Não podem continuar agredindo a comunidade com caveirão e nós não podemos permitir que Pangeia ou qualquer outra ONG continue recebendo recursos enquanto o povo pobre está passando fome na beira dos lixões e dos CTRs que o governo diz que estão fechados, mas na verdade não estão fechados. Estão aí simplesmente, né, patrocinando negócios escusos, negócios ilícitos com a grande máfia do lixo que está estabelecida no estado do Rio de Janeiro, né? Então fica aqui essa denúncia e vamos deixar claro que nós estaremos mobilizando a superestrutura política do estado para não permitir que esses crimes continuem acontecendo contra os catadores de lixo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.